gente! Bem-vindos ao nono programa da TV Web Beira Rio. Hoje teremos uma edição especial com o alerta da nossa secretária de Saúde. Estamos aqui para falar sobre a situação da pandemia da Covid-19 nesse novo momento, né, em que nós estamos na condição aqui de gestora da saúde, todos os gestores do mundo, do Brasil, do Maranhão e aqui Barreirinhas, preocupados e dando um alerta para a população, para que retornem o mais rápido possível o cumprimento dos protocolos. Por quê? Porque os dados indicam que nós estamos retornando a ter novos casos, novos óbitos, novas internações. E isso é um alerta para que a gente não configure muito rápido aí uma segunda onda, né? Que todo o mundo já está vivenciando esta segunda onda. Alguns países já se fala em terceira onda, né? Que já se passou pela primeira, pela segunda estaria na terceira. E nós precisamos fazer a nossa parte. Nós acreditamos que para evitar uma segunda onda e seus impactos, e para que ela chegue de uma forma que não provoque novos óbitos, né, novas internações, que nós possamos estar cumprindo os protocolos. E aí eu estou aqui para alertar que os dados do mundo estão o tempo todo sendo colocados na mídia, na televisão. Os dados do Brasil também, nós temos estados que estão em vermelho, que já estão vivenciando casos de óbitos, casos de internações, novos casos de uma forma preocupante. O Maranhão se insere nesse contexto e nós em Barreirinhas, depois de um tempo que estávamos em calmaria, em total estabilidade, já pensando em comemorar a saída dessa pandemia, zerando os casos, porque nós chegamos a ter 5 casos. E hoje nós temos, nas últimas semanas, nós tivemos um crescimento bastante acelerado, que temos que nos preocupar e nos alertar, né, para que a coisa não se agrave. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, nós estávamos com 5 casos, evoluiu para 20, depois foi para 40, depois veio mais 20, né? E aí a gente está nessas últimas semanas com uma evolução de 285%. É um percentual que nos preocupa e nos coloca em estado de alerta. Nós tivemos 2 óbitos. Um óbito já entrou no sistema e o outro, a pessoa foi para São Luís já numa situação bastante grave e também veio a falecer. Esse segundo óbito, ele já está comprovado, só falta para entrar no boletim, ele tem que entrar no sistema informatizado que processa as informações. Mas já é comprovado que foi um óbito por Covid-19. E as internações, as informações que nós temos é que está havendo algumas internações no Hospital Regional de Barreirinhas e na última semana parece-me que foram 3 internações. Esses dados, esses números podem ser pequenos do ponto de vista do número em si, mas do ponto de vista de uma avaliação epidemiológica da evolução de uma pandemia que teve seu pico, que a curva começou a descer, que a gente estava quase estabilizando e ela retorna numa forma muito rápida, a gente precisa dar atenção para isso. Por quê? Porque a gente precisa ter esse olhar amplo, vendo o que está acontecendo na Europa, vendo o que está acontecendo no Brasil, nos outros estados. Nós ainda no Brasil não assumimos ainda formalmente, institucionalmente, que nós estejamos numa segunda onda. Mas nós sabemos e estamos nos preocupando, enquanto gestores, de que o retorno dos casos novos é muito preocupante, né? E nós temos que procurar fazer tudo para fazer esse contingenciamento. Todas as vezes a gente escuta plano de contingenciamento, comissão de contingenciamento, comitê de contingenciamento. Contingenciamento de quê? Conter, não deixar crescer,
não deixar se instalar e não deixar crescer. O vírus da Covid-19. Nós precisamos fazer a nossa parte, tanto o órgão gestor da saúde, que precisa estar em alerta, precisa estar fazendo o rastreamento dos casos. Nós temos uma equipe de domingo a domingo processando essas planilhas, observando esses dados. Tem uma equipe semanalmente fazendo isso, que é a comissão de contingência. São profissionais da área da saúde que estão debruçados sobre esses dados, analisando, para fazer exatamente essas alertas e dizer para a população que a Covid-19, a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. E que, para que ela não evolua e a gente possa ter que vivenciar momentos extremos e de grande dificuldade, nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque esses protocolos, eles é que têm nos protegido, essa convivência com o vírus. E aí a gente não pode, a gente fica mesmo sendo repetitiva, né? E de dizer que o uso da máscara é fundamental. E se nós achamos que não precisamos mais usar, porque já tivemos estudos, os últimos estudos indicam, que esse vírus, ele só te deixa imune por um período. Depois você pode ter novamente ele, que eles chamam de reinfecção. Tanto que a vacina, ela deve seguir mais ou menos o padrão da vacina da gripe, né? Que todo ano tem uma vacina porque houve uma mutação. Então, o vírus ele é mutante e os estudos já indicam isso. Então, a gente não pode mais, isso é uma fala mais técnica, se respaldar na teoria da imunidade de rebanho, que quanto mais gente tiver o vírus, mais todo mundo vai ficar imunizado e nós vamos nos livrar dele. Não, por quê? Porque agora o vírus não nos deixa imune para a vida toda, né? Nós sabemos disso. E nós temos vários casos de pessoas que tiveram vírus, o contato com a Covid, logo no início, em abril, e agora estão novamente sendo reinfectados. Então, fica alerta para que a população priorize o uso da máscara, continue com os cuidados com a higienização e com o distanciamento, né? Nós somos um povo muito afetuoso, né? Que gostamos de estar perto, de pegar, de nos abraçar, isso nos custa muito, mas nós precisamos estar fazendo isso. É o que nós chamamos de novo normal. Então, falar de segunda onda é a gente falar do novo normal. Precisamos cumprir uma normalidade nova nas nossas vidas. Isso é para o mundo, não é só aqui, né? Onde a gente precisa estar colocando esses protocolos como parte da nossa vida. Se a gente, todos os dias, toma banho, faz a higiene dos dentes, almoça e sai quando vai sair, faz um ritual, a máscara vai fazer parte desse ritual, né? Como também o uso de álcool em gel, o álcool líquido 70 ou a lavagem das mãos. Isso, e o distanciamento. A gente tem que estar com esses cuidados de estar cumprindo esses protocolos, porque diante desses dados, nós temos sim que nos preocupar com essa nova realidade. Então, fica aqui a alerta à população de Barreirinhas. Barreirinhas é uma cidade que recebe muitos turistas. A vida das cidades, elas continuam. O que nós precisamos aprender é a convivência com esse novo normal. Isso é que está se discutindo mais. Alguns países da Europa já estão apelando novamente para o lockdown, né, que é o fechamento total. E também o isolamento, sobretudo os grupos de riscos. Mas a gente espera que com esse aprendizado de conviver com essa situação até a vacina sair, mesmo com a vacina, que a gente possa estar contribuindo para que nós não estejamos aí participando de uma segunda onda de uma forma bastante ruim e negativa para a vida das pessoas, porque são vidas que estão sendo perdidas. Ontem teve 10 óbitos no estado do Maranhão. E às vezes dá menos e às vezes dá mais por conta das entradas nos boletins. Mas a gente tem visto
observem o número de pessoas que ainda estão morrendo, que ainda estão sendo internadas, que ainda estão sendo traqueostomizadas e ainda estão sendo entubadas, né? Que a intubação não é a colocação apenas do oxigênio, algo tão simples, né? Algo bem traumático, e que ainda estão passando por essa situação. Pessoas que estão sendo sepultadas, enterradas, né? No rito de funeral de Covid. Então, são muitas pessoas que já perderam suas vidas e outras que ainda estão perdendo. E qual é a nossa preocupação para o recado final? É que antes, no ápice, no pico da crise, né, no mar, estava todo mundo apavorado, estava todo mundo em pânico. Então, as pessoas, pelo medo, se recolheram, né, usaram máscaras e cumpriam mais o que a gente recomendava, que a saúde recomendava. Depois que deu uma acalmada e que a curva desceu, ficou como se não tivesse mais riscos. Nós não temos mais riscos. O vírus não circula mais. Nós podemos agora voltar ao normal, né? E isso não é verdade, né? Não é verdade, e aí a gente se desarma, né? A gente fica vulnerável, porque você fica sem usa nada e fica totalmente vulnerável para estar na rua. Então, use sua máscara. Você precisa sair, você precisa resolver um problema, você precisa entrar em contato com alguém, sair de casa, faça, mas faça com segurança, né? Usando sua máscara, mantendo o distanciamento e fazendo a higienização das mãos e das roupas quando chegar em casa. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição da TV Web Beira Rio. Você pode nos encontrar em um dos nossos canais, no YouTube, Facebook ou Instagram. Tchau e até a próxima!